Olá, pessoal. Estamos começando a nossa primeira aula do pós-médio nesse período de quarentena, que não estamos tendo aula presencial. E depois de ver aquela parte do SISU, do FIES, que estavam ligados à universidade propriamente dita, agora a gente vem com uma outra oportunidade também, que são as carreiras militares. Então, tanto as carreiras de polícia militar, ou de bombeiro, ou de exército, marinha, aeronáutica, estão no âmbito da carreira militar. E hoje eu vou falar para vocês um pouco, bem uma introdução mesmo, sobre a aeronáutica e a marinha. Na aula seguinte, vocês vão ver mais sobre o exército e a polícia militar e os bombeiros. Então, como eu havia destacado, a gente tem a aeronáutica e a marinha, que é o que a gente vai falar nessa primeira aula. E na próxima aula, a professora Camila vai trabalhar com vocês a parte do exército e da polícia militar e o corpo de bombeiros. Então, como que era o alistamento militar há algum tempo? Até uns 10 anos ainda era assim. Você tinha que ir presencialmente, tinha poucas vagas diárias e você tinha que madrugar mesmo, madrugar lá no local, pegar uma senha, se ainda tiver senha, né? Hoje em dia é tudo online. Eu coloquei o link aí para vocês. Depois eu posso enviar também isso como PDF e vocês podem acessar pelo link ou olhando aí mesmo vocês já conseguem identificar. Principalmente o pessoal, né, do terceiro ano, se tiver alguém fazendo 18 anos neste ano, está na hora de fazer. Vou explicar isso no próximo slide. Aqui é essa parte do site, né, onde você faz o alistamento. Então, quero me alistar. Se você não tiver alistado, já estiver na hora, ou já me alistei para você seguir algum processo administrativo que esteja acontecendo. Então, entrar nessa página, você vai ter pergunta, jovem, em qual dessas situações você se encontra? Por exemplo, você pode ser a única pessoa responsável pelo sustento da sua casa. Às vezes moram só você e sua mãe, você e sua avó, você e seu pai, e você é a única pessoa que trabalha, e se você sair de casa, as pessoas vão ficar sem sustento. Então, comprovando isso, você já estaria dispensado. Você pode morar no exterior, não ter CPF. Nome social, né, aquelas pessoas que querem ser tratadas por um nome diferente do que está na sua carteira de identidade, principalmente voltado para pessoas transexuais ou transgêneros. E também tem o caso de problema de saúde, você tem uma necessidade que te impede mesmo de executar um serviço militar. Então, você poderia clicar nessa opção, ou se nenhuma delas, você vai se alistar. E todas essas você precisa comprovar. Então, se você tem alguma necessidade especial, você vai ter que comprovar isso presencialmente, no sentido de algum laudo. E a mesma coisa vale para a questão do sustento da família. Então, quem deve se alistar? Todo brasileiro do sexo masculino no ano em completar 18 anos. Então, se você completa 18 anos em 2020, nos 6 primeiros meses, ou seja, até junho, você tem que se alistar. A outra pergunta que eu achei interessante destacar. Vocês estão vendo que aqui está 4, 5, 17. São muitas perguntas, né, que são aquelas perguntas frequentes. Então, eu não selecionei todas, selecionei as principais. Mas quem tiver um interesse maior pode ir lá e verificar. Então, se tiver uma necessidade especial visível, você deve se alistar? Sim, né? Mas você vai dar um parecer médico lá na junta do serviço militar. E essa junta vai ser no seu município mesmo, que em Goiânia, né, ou Aparecida, tem no próprio município. Pode ser que o município pequeno, em alguma cidade, não tenha, mas aí teria em outra cidade vizinha, né?
Então, agora isso aqui também é muito importante, mesmo para quem não quer servir. Porque o que acontece se você não se alistar dentro do prazo? Você vai ter vários problemas com várias esferas de governo, por exemplo. Você pode passar no concurso aqui na prefeitura de Goiânia e não poder assumir, porque você não está em dias com as suas obrigações militares, né, de alistamento. E para quem que vale isso? Para o sexo masculino. Né? Isso não é exigível para pessoas do sexo feminino. Então, você não vai conseguir um passaporte. Se você passar na universidade, você não vai conseguir assumir a vaga. Então, essa é uma pendência que você tem que resolver no ano que você completar 18 anos. Então, assim, prioridade máxima mesmo. E aqui, já adentrando um pouco da parte da aeronáutica, eu trouxe alguns lugares que a gente tem no país, né? Onde tem espaços da aeronáutica que as pessoas podem ser alocadas. Né? Então a gente tem aqui em Anápolis, você pode ver aqui, no centro-oeste, né? Que foi aqui que o pessoal que foi repatriado da China, né, de Wuhan, onde foi o epicentro do coronavírus, e eles ficaram nesse território militar, né, que pertence ao governo federal, né, porque as forças militares são comandadas pelo chefe do executivo da União, né, que é o presidente. Então a gente tem esses passos. Para quem já passou ali para Anápolis, tem até um caça da aeronáutica na entrada do território. Então, para quem tiver interesse, pode ser um motivo a mais, né, que é supostamente perto de casa. Né? Anápolis está aí relativamente perto. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre o campo de atuação. Então, se você ingressar na aeronáutica, e antes só um detalhe, isso que a gente viu sobre o alistamento, a gente viu que ele é obrigatório, mas dois, é importante destacar também que ele é unificado. Ele é unificado para todas essas três forças do Estado brasileiro, né? O Exército está mais ligado ao combate terrestre, né? De fronteiras terrestres, etc. A Aeronáutica está ligada ao espaço aéreo, então onde você vai ver os caças, os helicópteros, os aviões. E a Marinha, ou seja, que é a parte ligada ao território marítimo, os mares, certo? Então, essa seleção ela é unificada. Então, para as pessoas que forem selecionadas e elas forem para a seleção presencial, porque como a gente viu, você faz a primeira etapa no virtual mesmo, né? Online. Aí pode ser que pelas suas características físicas, porque eles olham isso. Você tem uma altura mínima, uma altura máxima, tem questões também de peso, questão de ser míope ou não, alguma outra condição que a pessoa tenha, e isso vai sendo levado em conta para eles selecionarem as pessoas. Então, algumas são selecionadas e vão para a parte presencial, mesmo que elas não queiram ir. Só que lá, aí, eles vão primeiro perguntar quem tem o interesse, porque muita gente tem o interesse. Né? Eu acredito que algumas pessoas terão, algumas já têm, outras terão depois de ver aqui os benefícios que a gente vai tratar nessa aula, ver o plano de carreira. Então, é, como a gente não está numa situação de guerra, né, faz muito tempo que o Brasil não entra em guerra propriamente dita, né, desde a Segunda Guerra, então não tem esse esforço tão grande para levar muitas pessoas. Então acontece muitas vezes de que às vezes tem mais gente querendo ir do que vaga. Então às vezes a pessoa tem medo no sentido de que eu vou lá, eles vão me levar com certeza, não necessariamente, tá? Então, a pessoa vai atuar na formulação e planejamento estratégico de ações relativas à defesa
no campo aeroespacial, né? Que aeronáutica é isso. E nesse caso, exclusivamente aeronáutica. E vai desenvolver e operar mecanismos e equipamentos de infraestrutura aeroespacial. Ou seja, o Exército ele tem essa parte de desenvolvimento também a aeronáutica, que é o que a gente está tratando agora, e a Marinha, os três. Eles têm sua parte de engenharia, a sua parte de defesa, eles não simplesmente compram tudo de fora, ou de empresas quaisquer. E qual é a perspectiva de profissão? O fluxo é controlado pela instituição, a depender da patente que a pessoa vai receber. E a gente vai ver essa questão da patente mais para frente, né, que você tem toda uma hierarquia que depende do seu ingresso, mas basicamente é uma questão de fluxo temporal do seu ingresso na instituição e também da sua formação. Aqui nesse slide a gente tem exclusivamente para a Força Aérea as escolas militares. Então agora já é um pouco diferente do alistamento obrigatório, porque aquele alistamento obrigatório, né, você vai servir, aí você poderia optar ou eles te mandarem porque está precisando mesmo, para aeronáutica. Mas aqui são escolas especializadas. Então a gente tem a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tem o Comando Aéreo, tem a Academia de Força Aérea. Então aqui são escolas militares. Então depois vocês entram no site, dão uma olhada melhor a respeito dessas escolas. Porque para você subir para as mais altas patentes, você vai precisar se formar dentro das instituições da aeronáutica. Não é a pessoa que entra com o alistamento, ela não vai conseguir chegar às maiores patentes exclusivamente pelo tempo. Ela precisa de aperfeiçoar os seus estudos e tanto na parte da cultura militar e também com coisas técnicas, né? Como eu destaquei, tem a parte de engenharia, tem os médicos que são próprios das Forças Armadas. E a gente tem também alguns militares que são temporários. E o tempo máximo que a pessoa pode ficar são 8 anos. Então, você pode ser um militar por concurso, e você vai ser da carreira efetiva. E tem os temporários. Os temporários, mediante seleção voluntária. Então, a pessoa fala, não, eu quero ser médico da aeronáutica. Pode ser voluntário, porque está interessado no salário, na carreira, etc. Mas também pode ter uma seleção obrigatória, porque às vezes a pessoa ela completa 18 anos no ano que ela passou para cursar, digamos, odontologia. Odontologia, veterinária, farmácia e medicina são os cursos que eu pesquisei aqui, que são de maior interesse das instituições, das Forças Armadas, né? Então aí, depois de você formar, se for de interesse das Forças Armadas, você pode ser selecionado para atuar lá na sua especialidade. Então, pode falar, não, nós precisamos de médicos para atuar aqui na aeronáutica no Sudeste, por exemplo. Então, pessoas selecionadas seriam selecionadas depois de sua formação nesses cursos superiores. Mas do mesmo jeito que eu destaquei para o pessoal selecionado no, no alistamento, acontece que muitas pessoas estão interessadas nessas vagas. Então, não precisa ter essa grande preocupação de não querer ir e acabar sendo selecionado. Até para mim isso era até uma novidade, eu não sabia que tinha isso específico para essas profissões, até que eu fui pesquisar mais para falar para vocês. Então, pensando em algumas ações, né, ligadas à aeronáutica propriamente dita. Igual essa operação foi o Regresso à Pátria Amada Brasil, que foi do pessoal que estava lá na China, né, no epicentro do coronavírus, lá em janeiro ainda, acredito. E elas foram tragas de volta ao país por essa questão humanitária e ficaram em quarentena
Eu até vi uma reportagem de pessoas que tinham ficado, agora estão, né, na terceira quarentena, porque elas ficaram lá na cidade, né, na China, onde elas estavam, depois chegaram ao Brasil, ficaram em Anápolis, e agora está ficando pela nacional aqui, né? Já que o vírus chegou ao Brasil. E na segunda imagem que a gente tem a Esquadrilha da Fumaça, que às vezes vocês vê nos desfiles comemorativos da Independência ou da Proclamação da República, que tem uns shows por parte dessa instituição da aeronáutica. Então é o pessoal que trabalha com os caças, que faz a vigilância aérea. Vocês não vão lembrar, mas por exemplo, teve um bom tempo, isso tem mais de 10 anos, aqui em Goiânia teve um avião que foi sequestrado, foi roubado, né? Acho que não tinha mais pessoas dentro. E a pessoa que roubou o avião caiu no estacionamento do Flamboyant. Acho que era um bimotor, se não me engano, um avião pequenininho. Mas ainda assim, e quando tem uma movimentação suspeita no espaço aéreo, quem faz o alerta, né, para a pessoa pousar, que se comunica com ele, são, são pessoas da aeronáutica que avisam, que veem alguma movimentação suspeita. Então é um serviço muito importante, né? Por exemplo, na Amazônia mesmo, que é uma fronteira muito grande, né, com outros países, e também muito densa na floresta, então às vezes você não consegue adentrar. Então esse tipo de vigilância é muito interessante, porque você consegue fazê-la por cima, né, pelo espaço aéreo. E aqui eu trouxe uma reportagem, não vou lê-la, mas só para destacar também que é, na FAB, né, a Força Aérea Brasileira, tem uma presença feminina, porque infelizmente, né, às vezes as pessoas associam, por ser obrigatório o serviço militar introdutório ser obrigatório só para homens, às vezes acham que não tem mulheres nas forças armadas, mas tem sim. Não é um percentual tão elevado, né? Não é 50-50, é um percentual de 25%. Está ainda muito aquém da participação feminina na sociedade, em termos populacionais, mas eu quis trazer isso para vocês para ver que também tem, e a seleção geralmente é por gênero, tem seleção para masculinos e para femininos. Isso vai ficar mais evidente num outro slide da Marinha, que vai ser mais na frente. E aqui um pouco sobre a hierarquia. Então, quando você serve como alistado, você vai fazer a sua formação lá de um ano, né? E você vai ser um soldado. Depois, com o tempo, né, e isso com o seu tempo de serviço para o exército, aí você pode ficar um ano e querer sair. Geralmente quem fica mais tempo é porque quem realmente quer. Então você muda para taifeiro de segunda classe, depois de primeira classe, depois cabo, depois taifeiro mor, toda essa sequência, até subtenente, então é o que eles chamam de graduados. São muitas nessas patentes, vocês não precisam preocupar com isso, né? Eu acho que pela idade de vocês. O interessante é ver se você se interessa por entrar ou não. Depois que você entra, que você vai analisar mais possibilidades. Embora é bom ter um panorama geral para você ver o plano de carreira, né? Mas não precisa se atentar a tantos detalhes. E nas hierarquias mais superiores, você teria aqui os subalternos, que é o aspirante oficial, que é quando você faz um curso por exemplo, no ITA, né, que é o Instituto Militar, ou no IME, você forma já aspirante oficial. Depois de 6 meses você já está como segundo tenente, depois como primeiro tenente. E os temporários só chegam até aqui, só até o subalterno.
E depois disso, é só as pessoas que são da carreira efetiva mesmo. E depois de coronel, por exemplo, a, o crescimento, né, a ascensão na instituição, ela não é mais exclusivamente por tempo. Ela vai passar a ser também por questões políticas, de certa forma. É, você tem que ser uma pessoa influente, de liderança, né? A palavra importante acho que é liderança. Ser uma pessoa, ser uma liderança dentro da instituição para você ser levado a general, por exemplo, tá? E aqui eu trouxe algumas remunerações aqui. Deixa eu tirar aqui o vídeo. Só para dar para ver a parte aqui de baixo. Então, o soldado, ele vai entrar, ele vai terminar, né, o curso e se ele ficar nativo, ele vai receber R$ 1.926. Esse seria o vencimento vigente agora em 2020. Né? Essa primeira coluna aqui era do ano anterior. Que eles chamam de soldo, que é um tipo de remuneração dos militares. Mas tem vários benefícios também, né, além da alimentação que vai ter na instituição. Se pensar aqui no general, que seria o topo, que está aqui do lado de cá, aqui, então seria mais de R$ 13.000. É um bom salário e com muito benefício, com certeza. Então, isso aqui acho que é mais para vocês verem a capacidade de ascensão dentro da instituição. Não pensar, você vai ficar recebendo R$ 2.000 por muito tempo. Isso vai depender da sua ascensão dentro da instituição, né? Se você vai se especializar e fazer algum curso específico. Pensando agora na Marinha, eu quis iniciar trazendo algumas operações para vocês verem diretamente a atuação dela. Por exemplo, ó, isso é bem recente. A Marinha do Brasil acompanha desatracação de navio de cruzeiro após quarentena no Porto do Recife. Então, agora com o coronavírus, tem alguns cruzeiros que eles têm pessoas infectadas ou com suspeitas, e como ele está no território marítimo, né, é a Marinha que cuida de toda essa inspeção, que faz todo esse auxílio e vê essa questão de se permite que vai fazer o desembarque de pessoas ou não. Aqui outro exemplo, militares realizam treinamento em defesa nuclear, biológica, química e radiológica para a operação Covid-19. Então você vê que os militares atuam também, principalmente, né, em tempos de paz no sentido de não guerra entre nações, né? Mas, com certeza uma pandemia não é paz, mas de muitos serviços da sociedade também. Por exemplo, hoje mesmo eu vi que tinham militares no Rio que estavam desinfetando com soluções com cloro, né? Algumas vias públicas do Rio de Janeiro. Então, até porque ela tem uma concentração grande, né, de escolas militares, então é um serviço de grande utilidade para a sociedade. Vocês podem ter visto também notícias do Exército atuando na construção de rodovias, isso acontece também. Vocês viram com toda essa questão desse corpo técnico, né, de engenheiros, de médicos. Então, as Forças Armadas não são apenas guerra. Porque há quanto tempo que a gente não tem guerra, né? Senão as pessoas não ficam planejando guerra e, né, vivendo de guerras passadas. Não. Eles atuam em outras áreas também. Então, aqui um exemplo, a patrulha marítima. Aqui no Brasil não é tão comum, mas embora isso tenha acontecido também, às vezes você tem navios piratas, por exemplo. Isso acontece às vezes um pouco ali na Ásia, no Oriente Médio, na África. E as marinhas desses países têm essa grande função também, né, de proteção a
roubo que possa acontecer a uma, por exemplo, nesse caso aí dessa imagem, de uma base petrolífera, né? Que eles usam para extração de petróleo. Estão possivelmente no pré-sal. Aqui eu trouxe um vídeo que é uma campanha da Marinha que é sobre a Amazônia Azul, que vem retratar tanto a biodiversidade quanto as riquezas que a gente tem, né? Tanto na costa, mas também adentrando mais ao mar, né? O Oceano Atlântico. E é um vídeo bem curto que dá para ver um pouco a atuação sobre as pessoas que trabalham nessa instituição. A gente pode ver que tem tanta parte da defesa propriamente dita, né? Afinal, o Ministério chama Ministério da Defesa e que, de certa forma, as Forças Armadas estão subordinadas a ele. Mas também tem a questão do resgate, igual vocês viram, né? Se tiver, por exemplo, um acidente em algum poço de petróleo, quem que vai atuar? A Marinha. Se tiver alguma, igual aquele caso lá dos cruzeiros, né? Quem vai atuar? A Marinha também. Tem a parte de desenvolvimento de tecnologia, né? A gente tem um submarino com tecnologia nuclear sendo desenvolvido no Brasil. E também a parte de pesquisa na Antártida, por exemplo. É a Marinha que trabalha com isso. Tanto que foi reinaugurado esse ano. Este ano, em 2020, a nova estação, depois de ter pegado fogo há um bom tempo. Não sei quanto tempo, mas entre 5 e 10 anos. Então, agora aqui a gente vê as carreiras. Isso agora da Marinha, né? De certa forma, é um pouco similar, mas tem seus próprios nomes. Então, não é sargento, que é o marinheiro, que é o primeiro, né? Que é a base. Depois você vai subir para cabo, terceiro sargento, segundo e primeiro, até ser um suboficial. E isso ainda é a base da carreira, que são o que eles chamam de praças. Após, você vai ter os oficiais, que são os cargos mais elevados, né? O pessoal que é de áreas técnicas, né? Às vezes, por exemplo, um médico. O nosso atual ministro da Saúde, ele foi médico do Exército, por exemplo. Então, você vai trabalha para aquela instituição, mas você não vai necessariamente para o campo, trabalhar como fuzileiro. Você vai exercer aquela atividade, mas dentro da Força Armada. Então, aqui o mesmo caso lá da aeronáutica.
Os temporários vão até o subalterno apenas. E esses superiores, eles estão ligados aos cargos efetivos. E aqui eu trouxe um exemplo de um edital. Então, isso aqui já não é mais aquele alistamento que a pessoa, os homens com 18 anos têm que fazer. Então, aqui já é quem quer seguir a carreira mesmo, assim, aquela carreira voluntária. É que você quer seguir, você vai se candidatar. Então, por exemplo, tem o concurso para admissão na Escola Naval, que é esse primeiro aqui, certo? E o que vai ser? É, o Colégio Naval. O que vai ser esse colégio? É como se fosse um ensino médio, só que ligado à Marinha. Então, você já vai sair com um título, né? Porque você vai ter ao mesmo tempo essa dupla formação. Você vai estudar tudo que se estuda no colégio regular, é igual é, vocês estudam no CEPI, toda aquela parte de núcleo comum, mais uma parte ligada à Marinha. Então, você vai ter no nível 1 é o Colégio Naval, que é esse exemplo que eu dei. Você vai ter o que eles chamam de escolas preparatórias. Então, você vai ter, de alguns casos, o ensino fundamental e o ensino médio. No nível 2, a gente já tem as academias militares, que você sai com nível técnico. E, por fim, nível 3, a gente tem as escolas de engenharia militares, só que nesse caso eles não são da Marinha, mas eu já trouxe para dar esse preâmbulo, que é o ITA e o IME, que são mais escolas de nível superior. Mas você pode estudar algum curso superior, por exemplo, fazer medicina na UFG e ser um médico do Exército, não tem problema. Tem cargo do Exército e da Marinha. Tem cargo de nível superior na Marinha também. E a atuação? Você vai dominar as técnicas de defesa do território pelo mar. Né? Isso aqui, esses cargos mais de defesa mesmo, né? Não esses casos que eu falei, porque você vai ter também o psicólogo, vai ter o médico, você vai ser um militar. Só que você não vai ser aquele militar de frente, atuando ali como marinheiro mesmo, né? Que é aquele cargo da pessoa que faz o alistamento. E você vai ter cargo de almirante, comandante, fuzileiro naval, intendente ou tenente em atividades específicas. Então, isso aqui seria aquela hierarquia que a gente viu lá, né, naquelas patentes. E esse tenente em atividade específica seria esses casos. Tipo, você vai ser um psicólogo, um dentista, um farmacêutico, às vezes até uma coisa de pesquisa, tipo engenharia química, mas você vai ser um tenente, você não vai ser, por exemplo, um almirante. E você tem várias perspectivas de profissão dentro da instituição, desde engenharia, administração, essa parte mais de gestão, medicina, etc. Então, aqui novamente um pouco as formas de ingresso. A gente tem o colégio naval, escola naval, escola de aprendizagem, aprendizes marinheiros, soldado fuzileiro naval. E como eu destaquei lá atrás, aqui é separado entre masculino e feminino. Então, tem que ver direitinho o que você supostamente teria interesse. No caso do colégio naval, você tem que ter mais de 15 e menos de 18 anos, porque a ideia é que ele seja um ensino médio, né? E agora para o técnico não, você pode fazer depois do ensino médio regular. Eu trouxe aqui um exemplo do concurso público. Esse aqui seria para ser aluno do colégio naval, né? Ou seja, é como se fosse a seleção que tem para estudar no IFG, por exemplo, né? Então aqui é uma seleção para você estudar no colégio naval. E para finalizar, só uma ilustração visual, né? Para a gente ver, ó, você tem a parte do corpo de saúde, que está aqui, médicos, médicas, enfermeiros atuando. Tem a parte do corpo de engenharia naval, igual eu destaquei, tem o pessoal que faz pesquisa de ponta nas Forças Armadas, os fuzileiros, que é aquele pessoal que se prepara para um eventual combate necessário,
o corpo de armadas também, corpo de intendentes, corpo auxiliar. Você vê até pelo uniforme que é o pessoal que se assemelha tanto à questão do marinheiro, que tem a questão da tripulação, de lidar com as embarcações, e também, né, de manuseio das armas, porque ele não é uma força militar. Então, tem essa atuação, embora aparentemente seja um pouco menos do que o exército. Porque tem muito essa parte de tecnologia também, né, na marinha. Então, essas são duas opções, tanto a carreira na aeronáutica quanto na marinha. Lembrando que você pode manifestar interesse por uma ou outra se você for ingressar por meio de alistamento, né, para quem está fazendo 18 anos. E lembrando que precisa ser no ano que você completar 18 anos até o mês de junho. Espero ter ajudado. Se tiverem alguma outra dúvida, vocês podem nos procurar, né? Se eu não souber, eu pesquiso para ajudar vocês. Eu sei que agora, devido a essa pandemia, a gente pode ter alguma alteração, né, nos calendários dessas seleções e de recrutamento para o exército, mas lembrando que é para o ano que completar 18. Tá? Então, se tiver quem já for maior de 18 não tiver listado, tem que correr atrás disso. Também, presencialmente, paga uma multa, mas acredito que não seja um valor elevado. Deve ser simbólico, igual as multas por não votar, enquanto tem eleição. Né? Então, no mais é isso. Obrigado. Tchau.